pulpit is made for tall people. Esse púlpito de vocês aqui foi construído para pessoas altas. So I'm a little bit less tall. Eu não sou tão alto assim. So I'm going to use the table of the Torah. Vou usar aqui a mesa da Torá. It's such a joy É uma alegria muito grande to see fathers and children ver pais e filhos going on the cortege of the Torah. fazendo o cortejo da Torá. It doesn't happen normally. Geralmente não acontece isso normalmente. Normalmente, in most churches, Na maioria das igrejas, the people are observers. as pessoas são observantes. The worship team O is time active. o louvor é ativo, The pastor is o active. pastor é muito ativo, The wife of the pastor is active. a esposa do pastor é muito ativa She is very concerned e ela se preocupa muito because she's afraid her husband is going to make some mistake. que ela tem medo do marido cometer algum erro. So most pastors' wife Então a maioria das That I know esposas de pastores que eu have to conheço, take some pill before the service to calm themselves elas têm que down tomar um remedinho antes do culto para poder relaxar um pouco and not to worry so much about their husband. e não preocupar-se tanto com o seu marido. When we read Parashat Trumah in Jerusalem Quando nós lemos a Parashat Terumá lá em Jerusalém, once a year, uma vez por ano, it's the only time that we talk about giving, é a única vez que eu falo sobre ofertar. because Trumah means contribution. Trumá significa contribuição, But mas this happened actually one time in history. aconteceu isso aqui na verdade uma vez só na história. This chapter was relevant Esse capítulo era in relevante all of its detail only one time in history. uma vez só na história de Israel, In the wilderness, no deserto. Solomon, when he built the temple, Salomão construiu o templo. he didn't do this. Ele não fez isso aqui. He didn't ask the people to bring from home Ele não pediu para o povo trazer riquezas da sua all casa, this long list of substances, of materials. essa longa lista de materiais, de substâncias, de tecidos. Most of the parasha is a long list É uma lista longa. of different materials. A Paraxá trata então desses diferentes materiais: Gold and silver, ouro, prata, to leather, couro, fur, pele, wood, madeira, copper. cobre, bronze. It's like a construction list. É como uma lista de construção. And it is. E é uma lista de So material de construção. what is in here relevant O que é relevante for a aqui congregation like this here, para uma congregação como essa, or for a congregation like ours in Jerusalem, ou para uma congregação como a nossa em or Jerusalém, for any synagogue in the world? ou para qualquer sinagoga no mundo? What can we learn from this O list? que nós podemos aprender dessa lista? We can learn that in the wilderness, Podemos aprender que no deserto, God gave a chance Deus deu uma chance to every family, para que cada família, to every individual, cada indivíduo, to have a part para poder fazer in the parte tabernacle. no tabernáculo. The tabernacle was everybody's possession. O tabernáculo é de posse de todos. When they went to worship Quando eles iam in the adorar, tabernacle, they saw the priest and the Levites eles viam serving. o sacerdote, os levitas servindo. You see that piece of fur there? Aí ele falava assim: você vê aquele pedaço de pele I ali? gave that. Eu dei aquilo ali, eu doei aquilo. You see this silver chalice? Está vendo esse cálice de prata? I gave that. Eu doei. My grandmother gave that Minha finger. avó deu aquele objeto. And my uncle, the Meu carpenter, tio, he que era had a carpinteiro, part in making the ark. Ele participou fazendo a arca. That aspect of this parasha is probably the most important thing that we can learn. Esse aspecto dessa paraxá é provavelmente o aspecto mais importante que a gente pode aprender. In a community Numa comunidade, of saints, uma comunidade de santos,
And we are all saints, Todos somos santos. not because of our sanctity, Não por causa da nossa santidade. because God has made us saints Porque through Deus the blood of Yeshua no- HaMashiach. nos fez santos através do sangue de Yeshua HaMashiach. His righteousness became our righteousness. A justiça dele se tornou a nossa justiça. His victory over death became our victory over death. A sua vitória sobre a morte se tornou a nossa vitória sobre a morte. But if we remain spectators, Mas se nós permanecermos só espectadores, we just come to the congregation a gente vai só ir à and congregação, we watch what others do, você vai assistir o que outros fazem, and we don't have a part in it, an active part in it. e você acaba não tomando parte, uma parte ativa naquilo. It becomes like a theater. Se torna como um teatro. Yeah. There are actors who are acting on the stage, Tem atores que estão lá atuando no palco, and others are just sitting. outros estão sentados, Observing. observando. In most churches, the leadership, Na what maioria does it das want? igrejas, a liderança, They want the people to come. eles querem que as pessoas vão, They want the building to be full. eles querem que os prédios fiquem cheios, They want to grow eles with querem more crescer, people. They want to grow with more people. eles querem crescer com mais pessoas, But they want the people to come, mas eles querem que as pessoas venham, to sit down, assentem-se, to sing, cantem, to give money, que deem dinheiro, not to ask too many questions, querem que as pessoas não façam muitas perguntas and to go home quietly. e depois vão para casa quietas. That's what most churches want. É isso que a maioria das igrejas quer. And I'm sad that that's what most synagogues want today. E também falo que é o que a maioria das sinagogas querem hoje. But this was not God's design. Mas esse não foi o plano de Deus. God's design O was plano de Deus foi for the people to have a part para que as pessoas tomassem parte, in everything that is going on fizessem parte de tudo que acontecia in God's family. na família de Deus. When we read what was going on in the first century, Quando a gente lê o que acontecia no primeiro século, like in 1 Corinthians chapter 14, como em 1 Coríntios capítulo 14, the people participated. as pessoas participavam. One came with the song, Um vinha com um cântico, another came with a melody, o outro vinha com a melodia, another came from something he learned new from the scriptures. o outro vinha com uma palavra nova que ele tinha aprendido das Another escrituras, came with a word of edification o outro for the vinha com uma palavra brothers and de sisters. edificação para os irmãos e irmãs. And somebody else was babysitting in another room for the children. Um outro cuidava das crianças num outro cômodo. Somebody else was teaching the older children in another corner of the house. Outra pessoa ensinava as crianças mais velhas num outro canto da casa. A congregation, a community, Uma congregação, uma comunidade, most of the people a maioria das pessoas take part in what's going on. It's their participa congregation. do que está acontecendo, é a congregação delas. And the only way that you can make the community yours E a única forma como você pode tornar aquela congregação is sua being active é ser ativo, in doing something. é fazer algo. Have a small part Tenha uma parte, participe in the life da and the vida work of the community. e do trabalho daquela comunidade. That's the main lesson. Essa é a lição principal. And I can guarantee you that probably a large percentage of the rabbis and synagogues around the world, Eu posso that is what they're going to teach today. Eu posso garantir que a In the maioria congregation. das sinagogas ao redor do mundo, os rabinos estão ensinando sobre isso nesse dia de hoje. They'll say to the people, Eles vão dizer para as pessoas: you need to have a part você precisa participar in what is going on in this community. no que acontece nessa comunidade. It's your community. É a sua comunidade, It's God's community. é a comunidade de Deus. But God doesn't want only spectators, He wants partners. Mas Deus não quer só espectadores, Deus quer parceiros. And you can be a partner. E você pode fazer parte. You can give. Você pode dar. You there, the rich person. Você, os ricos, You can give. você que é rico pode dar. Because we need to renew the roof. Porque nós precisamos, por exemplo, restaurar o telhado.
You there, Você ali, you can give você pode dar, because you're a doctor. porque você é médico. And you can, help the people in the community that need special attention. Você pode ajudar pessoas na congregação que precisam de uma atenção especial. The rabbis are not shy. Os rabinos não têm vergonha. They say to the people in public what you can do. Eles falam com as pessoas em público o que elas podem fazer. They say to somebody, last year in the synagogue there is no collection. Na sinagoga não há uma coleção de oferta. Eles não tiram a oferta. They don't talk about this. Eles não Once falam a year sobre the isso. rabbi talks. Today. Uma vez por ano eles falam sobre isso, que é hoje. But the rabbi said the way they raise money. E a forma como eles arrecadam dinheiro, Usually the deacons make an appointment. They go to the house of the members. geralmente os diáconos se reúnem e marcam um horário para irem na casa de algum membro. And they say, last year you gave E lá eles falam: olha, ano passado 1,000. você deu 1.000. We know that God has blessed your business. Nós sabemos que Deus abençoou o seu negócio. Maybe you can give this year 1,500. Talvez você pode dar esse ano 1.500. That's how they raise the money. É assim que eles arrecadam dinheiro. They don't do it in public, Eles não arrecadam em público, in private. mas fazem em particular. But they want everybody Mas eles querem que todos to have a part participem in what is happening in the synagogue. naquilo que está acontecendo com a sinagoga. Last year, I went to Portugal, Ano passado eu fui a Portugal, to Castelo de Vide. fui a Castelo de Vide. And I don't remember, did I go? I know your father was there. Did you go with us? Okay, we went to Castelo de Vide, Então foi o Marcelo, o Mateus, fomos a Castelo de Vide. and they have restored the synagogue, E eles lá restauraram a sinagoga and they made a small museum e there. construíram um pequeno museu. And I gave one time to the mayor a gift, E uma vez eu dei para o prefeito daquela cidade um presente. a kind of artistic Hanukkah. Eu dei uma Hanukkah bem bonita. And so the mayor, the old mayor, E o ex-prefeito tell me, me disse: olha, you have a part in this museum. você participa desse museu. Come and see where we put your Hanukkah. Você tem parte nesse museu. Vem cá para você ver onde a gente colocou a sua Hanukkah, o seu presente. And they put it right at the entrance to the E museum. ele colocou a Hanukkah logo na entrada do museu. And people that come there, E as pessoas que vão lá, the first thing they see a primeira coisa que eles is veem this Hanukkah. é essa Hanukkah. And I was a little bit ashamed because they put my name in it. E eu fiquei até meio envergonhado que colocaram o meu nome embaixo lá numa placa. It's donation by Joseph Shulam. Doação de Joseph Shulam. Yeah, I don't like that, Eu não gosto disso, but they didn't ask me. mas eles não me pediram permissão, né? But inside, Mas dentro, I felt eu me senti I have a part in this que museum. eu faço parte daquele museu. I was proud Eu estava orgulhoso that I could do something very small que eu pude fazer uma coisa que para mim foi pequena, that made me a partner. que me tornou um parceiro. And we are partners. Nós somos parceiros. We're not only observers. Não somos só observadores. Now, what is the spiritual meaning of this partnership? Qual que é o significado espiritual desta parceria? Yeshua Yeshua died morreu for the salvation of the world. para a salvação do mundo. He shed his blood Ele derramou o seu sangue for my sins, for your sins, for pelos the meus sins of the pecados, world. pelos seus pecados, pelos pecados do mundo. Isaiah, in Isaías, Isaiah 53, no Isaías starts 53, with this terrible few verses. começa com esses terríveis versos. He's rejected. Ele foi rejeitado, He's despised. desprezado. People are mocking him. Pessoas estavam ridicularizando. And he died for their transgression. E ele morreu pelas transgressões And deles. by his stripes, E pelas suas they are pisaduras healed. foram curados. It's true.
É verdade. Yeshua fulfills that prophecy of Yeshua Isaiah 53. Cumpriu aquela profecia do capítulo 53. But if we don't become his partners, Mas se nós não nos tornamos seus parceiros, yeah, the blood that he shed is for nothing. o sangue que ele derramou é em vão. If we don't follow him, Se nós não seguirmos a his ele, death was in vain. a sua morte foi em vão. Yeah. And the way we follow him E a forma como você deve segui-lo is that we share, É. we give our life dar a sua vida, dar as nossas vidas for him. para ele. Every person that accepts Yeshua as Lord, Todos aqueles que aceitam Yeshua como Senhor, every person who accepts him as a Messiah, todos que aceitam a ele como Messias, he actually redeems a drop of blood ele that Yeshua shed on the cross. na verdade redime uma gota de sangue que Yeshua derramou na cruz. The minute that you accept him as your Lord, No momento que você aceita-o como seu Senhor, you are actually becoming a partner. você agora se torna parceiro. You're actually cleaning up Você na verdade está limpando a drop of blood from his forehead, mais uma gota de sangue from do the seu, crown of thorns. da that was- sua fronte, da coroa de espinhos. Yeah. That is essentially Isso é essencialmente our role nossa função in the temple of God. no templo de Deus. Now, Agora, Abraham didn't have a temple. Abraão não tinha um templo, He didn't have a tabernacle. não tinha um tabernáculo, He didn't have an ark. não tinha uma arca. He's the father of all the faithful. Ele é o pai de todos os fiéis. Isaac didn't have. Isaac não tinha, Jacob didn't have. Jacó não tinha. And until they were commanded in Mount Sinai to make a tabernacle, Até que eles fossem ordenados no Monte Sinai para There fazer was um no tabernáculo, tabernacle. não tinha nada. God continued to work Deus continuou trabalhando, even without a tabernacle, mesmo sem tabernáculo, without a temple. sem templo. So the question is, why did they need A pergunta é por que eles a precisaram tabernacle? de um tabernáculo? Why did they need all this paraphernalia, Por que eles precisaram de toda essa parafernália, the altars, os altares, the gold, o ouro, the tools, the priesthood, the as sacrifices? ferramentas, os sacerdócios, os sacrifícios? What do they need it for? Para que eles precisaram disso tudo? When I read this text, Quando eu leio esse texto, I remember visiting Cairo eu me lembro que eu visitei Cairo many times. muitas vezes. And almost every time I visited Cairo, E todas as vezes que eu I visitava visited Cairo, the Egyptian Museum in Cairo. eu visitava o museu egípcio lá no Cairo. And what I saw in the Egyptian Museum, E o que eu vi no museu egípcio, very similar uma coisa muito parecida to the descriptions of this text com a descrição desse texto in the book of Exodus. do livro de Êxodo. Every Egyptian god Todo deus egípcio had an ark. tinha uma arca Made from wood, feita de madeira, covered with gold. coberta com ouro. The Egyptians had many gods, Os egípcios tinham muitos deuses, and every one of them e cada um deles, his statue was sitting on an ark, on a box. cada um deles era a estátua de cada um deles estava sentada em cima de uma arca, uma And those caixa. arks were made from wood, E essas arcas eram feitas de madeira, covered with gold. cobertas com ouro. Very similar Muito parecido to the ark that God commands Moses to build. com a arca que Moisés dá ordem para Moisés construir, que Deus dá ordem para Moisés construir. And the instruments that you read in this parasha, in the next parasha, all the instruments E os instrumentos que você lê nesta paraxá, na próxima paraxá, for the service, para o serviço, for the incense, para o incenso, for the tools of the altars, para as ferramentas dos altares and the altars themselves, e o próprio altar, they're very much like the altars of all of our neighbors. são como os altares dos nossos vizinhos.
Those that worship Baal worshipped on a very similar altar than Israel worshipped God. Aqueles que adoravam a Baal usavam um altar muito parecido com o que os filhos de Israel usavam para adorar o seu Deus. And the architecture of the tabernacle, E a arquitetura do tabernáculo and the architecture of the temple of Solomon, e a arquitetura do templo de Salomão it's very similar, the same architecture é muito parecido, é a mesma arquitetura of almost every temple in the Middle East in that period. de qualquer outro templo do Oriente Médio daquele mesmo período. Every temple had a courtyard. Todo templo tinha um átrio, Every temple had an entrance to a holy place where the priest could serve. todo templo tinha uma entrada para um santo lugar onde o sacerdote servia, And every temple had an altar, todo templo tinha um altar, sometimes more than one. às vezes mais de um, And every temple had some kind of a water service, water pool. e todo templo tinha uma espécie de serviço com água, um batistério, uma coisa assim. It's true up to 9000 BC Isso acontece desde 9.000 anos antes de Cristo and continued. e continuou. So what do? Então o que nós fazemos? We have to ask, why did God suddenly, Você tem que perguntar, por que Deus, the subitamente, generation that left Egypt, aquela geração que deixou o Egito, ordering them to build something very similar por que Deus ordenou para eles construírem uma coisa muito parecida to what all their neighbors had and the Egyptians had? com o que todos os vizinhos tinham e com o que os egípcios tinham? We haven't had a temple for the last 2000 years. Nós não temos templo pelos últimos 2.000 anos. Temple was destroyed in the year 70. O templo foi destruído no ano 70. Judaism is still alive. Mas o judaísmo ainda vive. People still serve the same God As pessoas ainda servem ao mesmo Deus, without a temple, sem templo, without an ark, sem arca, without altars that offer animal sacrifices. sem o sacrifício de animais no altar. So why all these Por que things? todas essas coisas? The reason is this. A razão é essa. God knows us, Deus nos conhece. and He knows E Ele sabe that we want to be like everybody que else. nós queremos ser como todos os outros. Even when other people are very stupid, Às vezes, até quando os outros são muito tolos, and they're the majority, e eles são a maioria, we want to be just as stupid as they are. nós queremos ser quão tolos como eles. I see it every day. Tão tolos como eles. Eu vejo isso todos os dias. Every time I go out of my house Todas as vezes que eu saio da minha casa and see intelligent people, e vejo pessoas inteligentes, men and women, homens e mulheres, and professors in the e university, professores na universidade, wearing jeans full of holes. usando calça jeans cheio de buraco, Yeah. I know Eu sei. something is wrong. algo está errado. If I had one small hole in my jeans, Se eu tiver na minha calça jeans um buraquinho, um pequeno sequer, my mother immediately a minha mãe imediatamente fixed it ia consertar, and closed the hole. ia fechar o buraco. And now these intelligent Agora esse povo que é men, inteligente, businessmen, homens de negócio inteligentes. I mean, I was few days ago, Há alguns dias I was riding in a brand new Bentley sports car. eu estava num Bentley novinho, num Bentley esportivo novinho. It's about $300,000 car, Estava andando num carro de $300.000, new. novo. The person who was driving it, A pessoa que estava dirigindo o a carro, very serious believer, um crente sério, a very serious businessman, um homem de negócio sério. 62 years old, Ele tem 62 anos. had jeans with holes in it. Estava usando calça jeans com os buracos. I said, well, why? Por quê? I said, those are jeans, Aí eu perguntei, por quê? Dolce and Gabbana. E ele falou, não, mas esse aqui é Dolce & Gabbana. They cost more with the holes than without the holes. Eles custam mais com um buraco do que sem um buraco. I said, my dear brother, Eu disse, meu irmão, don't follow the world. não siga o mundo, meu irmão. Yeah?
You can afford to buy jeans without holes. Você tem dinheiro para comprar calça jeans sem ter buraco, meu irmão. Yeah. And because God knows our nature, E pelo fato de Deus saber da nossa natureza, and He knew e Ele sabia that these people that grew up in Egypt, que essas pessoas que cresceram no Egito, and that even they were slaves, que eram até escravas, they cannot quickly eles não podiam de uma forma rápida get over superar the customs of the Egyptians. os costumes do Egito. So He gave them something very similar Então Deus deu coisa muito similar and very different. e diferente ao mesmo tempo. He gave them very similar physically, Deu algo bem parecido fisicamente, but very different spiritually. mas muito diferente espiritualmente. And He told them, build me E Ele disse: me construam this tent, this tabernacle, esse tabernáculo, essa tenda. and the purpose of this tabernacle E o propósito desse tabernáculo is not that it's going to be the house of God. não é que ele será a casa de Deus. You are building me this tabernacle Vocês estão construindo para mim esse tabernáculo so that it will be a symbol para que ele seja um símbolo that I'm dwelling inside of you. que eu estou habitando dentro de vocês. That's what we read. É aqui que nós lemos, ó, isso que nós Build me a lemos. tabernacle so I could dwell inside of you. Verso 8, capítulo 25. E me farão um santuário para que eu possa habitar dentro deles, e não do santuário. And the prophets repeat that principle. E os profetas repetem esse princípio. And the New Testament repeats that. E o Novo Testamento repete isso. And Jeremiah that we spoke about last night, E Jeremias, sobre o qual nós falamos a noite passada, in chapter 31, it says, no capítulo 31 I diz: will write my Torah in your hearts, eu vou escrever a minha Torá no vosso coração, not in tables of stone. não em tábuas de pedra. So all this tabernacle Todo esse tabernáculo is in order to remind the children of Israel foi feito para lembrar aos filhos de Israel that they live in the world. They live in the world, que eles vivem no mundo, but they don't belong in the world. mas eles não pertencem ao mundo. And God did not dwell in the tent. E Deus não habitava na tenda. He dwelled above the tent. Ele habitava In the clouds. acima da tenda, nas nuvens. He did not dwell in the box. Ele não habitava dentro da caixa. In the box there were the stones. Dentro da caixa tinha pedras. There was a jar of manna. Tinha uma jarra de maná. That's what is in the ark. Isso é que estava na arca. But God wanted to dwell and intended to dwell and Deus- designed to dwell inside the people. Deus planejou e queria habitar dentro do povo. It's easier É mais fácil to give a piece of wood dar a um pedaço de madeira, or to give gold and ou dar silver. ouro, ou dar prata. The children of Israel gave gold and silver Mas os filhos de Israel deram before this. ouro e prata antes disso aqui. They gave gold and silver before this. Eles deram ouro e prata antes desse texto. Just as much as they gave for God, O tanto que eles deram para Deus, they gave to build a golden calf. eles também deram para construir o bezerro de ouro. Women took out their jewelry, As mulheres tiraram as suas joias, gave to Aaron. deram para Arão. Their bracelets of gold gave Suas to Aaron. pulseiras de ouro tiraram, deram para Arão. They gave Eles deram to an idol. para um ídolo. Yeah. And now they're giving for a tent, E agora eles estão dando para uma tenda, for a wooden box. para uma caixa de madeira. We find out later on Nós descobrimos depois a very strange text um texto muito estranho in Jeremiah chapter 7, em Jeremias 7, in verse 22, 23, o verso 22 e 23, in which God says to Jeremiah, no qual Deus diz a Jeremias: I did not want your forefathers, eu não quis que os vossos when I took them out patriarcas, of Egypt, quando eu vos tirei do Egito,
to offer sacrifices. Não to quis que eles me oferecessem sacrifícios. me. This is not what I wanted. Não era o que eu queria. What I really wanted O que eu realmente queria to see if they're going to hear me. era ver se eles iam me ouvir. It was a test. Era um teste. And the tabernacle was a test. E o tabernáculo era um teste. And even the temple of the Haftarah is the building of the temple of Solomon. E mesmo a construção do templo de Salomão, que é o texto da Haftará, Was a test. foi também um teste. A test Um teste that failed. que fracassou. Yes, it was beautiful. Sim, era muito bonito. There was gold, Tinha muito ouro, there was silver, prata, there was beautiful things inside. tinha coisas maravilhosas dentro. But in the end, Mas no final, if we read the book of Kings, se você lê o livro de Reis, it became a trap. ele se tornou uma armadilha. Because it's easier to build a tent. Porque é fácil construir uma tenda. It's easier to give gold and silver. É fácil dar ouro e prata. It's easier to do good carpentry work É mais fácil fazer serviço de carpintaria than to allow God to dwell in us. do que permitir que Deus habite dentro de nós. To allow God Do que permitir to be the Lord of our life. que Deus seja o Senhor das nossas vidas. It's the difficult thing. É uma coisa muito For difícil. everybody. Difícil para todos. It's difficult for rabbis, it's difficult for pastors, É it's difícil para different for women, rabinos, it's para different pastores, para mulheres, for men, it's para different homens. for everybody. É difícil para todos. But essentially, Mas essencialmente, this was a test. este foi um teste. It was a test to see if the people Foi um teste para ver se as pessoas want to be in partnership with God. queriam entrar em parceria com Deus. If they're not only willing to be worshiping Se Him, eles não tivessem com desejo de adorar, but if they were willing to take part, mas Deus queria ver se eles estavam com desejo de participar, take ownership. de ter, de tomar posse, de ter aquela posse. And this is the biggest challenge for every community. E esse é o maior desafio. Esse é o maior desafio para qualquer comunidade. Any community, Qualquer comunidade, religious or non-religious. religiosa ou não The religiosa. test is to see O if the teste people é ver se as pessoas will be partners, serão parceiras, will be take ownership. se elas vão tomar a posse daquilo. Because without ownership, they're never going to care enough about it to Porque give se their elas life for it. se elas não se sentirem também donas, elas nunca vão dedicar a sua vida àquilo. Only when you feel that this is yours, Só quando você sente que aquilo também é seu, this is your congregation, essa é a sua congregação. this is a part of your investment. Isso é parte do seu investimento. Yeah? Then you'll care enough about it. Aí você vai começar a se importar. Then you will be willing to sacrifice much more than gold and money. Aí você vai estar disposto a sacrificar muito mais do que ouro, prata, dinheiro, Your life. a sua vida. And that's what it takes E é isso que é requerido to have a holy community. para que nós tenhamos uma congregação santa. It's made up of people who are willing Uma to congregação give their santa life é formada de pessoas dispostas a darem as suas vidas for the one who gave his life for them. para aquele que deu a sua vida por eles. That's the test. Esse é o teste. All these physical things, Todas essas coisas físicas they are for the show. são para o show. The real purpose is build me a tabernacle so I can dwell inside of O you. verdadeiro propósito é: construa-me um tabernáculo para que eu possa habitar dentro de vocês. And that's the hardest part of our life. E essa é a parte mais difícil da nossa vida. To have that Holy Spirit voice in us Ter essa voz do Espírito em nós, that directs us, que nos direciona, tells us what is right, what is wrong. que nos fala o que é certo, o que é errado, Tell us when we need to repent. que nos fala quando nós temos que nos arrepender, Tell us when we need to be
sacrificial, que nos fala quando nós temos que sacrificar algo and be happy to sacrifice. e estar feliz em sacrificar algo. That is the most difficult thing. Isso é o mais difícil, Because each one of us porque cada um de nós, is the tabernacle. Each one of us is the temple of the Lord. That's Cada um what de the nós Word of God teaches. é o tabernáculo, cada um de nós é o templo. É isso que a palavra nos ensina. The building is not the temple. O prédio não é o templo, The building is not the o church. prédio não é a igreja, The people are. o povo é, Because God wants to dwell in us, porque Deus quer habitar em nós, to make us holy, nos tornar santos, to make us a place nos fazer um lugar with a circumcised heart, com um lugar com o coração circuncidado, purified purificado by the blood of the Lamb, pelo sangue do Cordeiro. so that we could change the world. Nós podemos mudar o mundo, That's why God e é por isso que wants to Deus dwell in us, quer habitar em nós, to make us people who are going to change the world around them. para nos fazer pessoas que vão mudar o mundo ao nosso redor. And if we allow Him, E se nós permitirmos a Ele fazer isso, it's not so hard, não é tão difícil. and it's fun. E é muito divertido também. It's fun to see the world É divertido você conhecer o mundo when it encounters you quando Ele encontra-se com você. and encounters God in you E Ele encontra Deus em você. and sees this person is different. E quando as pessoas veem Deus em você, elas falam: essa pessoa é diferente. He doesn't do what everybody else does. Essa pessoa não faz o que todo mundo está fazendo. He doesn't speak like everybody else speaks. Ela não fala como todo mundo fala. There is something different in him. Há algo diferente nesse sujeito. He's a child of God. Sim, ele é um filho de Deus. He is a walking temple of the Lord. Ele é um templo andante, é um templo que caminha, Ambulante. ambulante, Yeah. Of the Lord. para o Senhor. May God bless us Que Deus nos abençoe and make us partners. e nos faça seus parceiros. Let's allow Him to be partners Vamos permitir que Ele nos faça seus parceiros, by giving not only gold and silver, dando não só ouro e prata, but our hearts mas os nossos corações and our lives e as nossas vidas as a living sacrifice como sacrifício vivo for the Lord. para o Senhor. God bless this Que congregation Deus abençoe essa congregação and all the people in it, e todas as pessoas daqui, all the partners, todos os parceiros, from those who worship in the worship team desde aqueles que cantam aqui no louvor, to the teachers and aos leaders and professores, elders, aos líderes, aos presbíteros, and to those who clean àqueles que limpam, and those who cook aqueles que cozinham, and those who prepare aqueles que preparam and those who contribute to pay the rent. e aqueles que contribuem para eles pagarem o aluguel. My God bless all of you. Que Deus abençoe a todos vocês. You're here temporarily. Você está aqui, é temporário a sua passagem por aqui. I know it. Eu sei, Because some of you have given a lot and been partners porque eu sei que tem gente aqui que deu muito e é to parceira buy a building para comprar um prédio. here in Victoria. Eu sei que tem gente aqui que contribuiu muito para um prédio ser comprado aqui em Vitória. You worked, Eu sei que tem gente aqui que you trabalhou, cleaned, gente que limpou lá, you fixed, gente que consertou lá, you painted. gente que pintou esse prédio. You're already partners. Vocês são verdadeiros parceiros. And your investment, E o seu investimento, anywhere, here or there, qualquer lugar, ou aqui ou lá, will pay off vai compensar. and will return to you with interest. E será retornado, você ganhará tudo de volta com juros. Amen. Amém? May, like we say in the Kaddish, Como nós dizemos no Kadish, may it be quickly que seja rápido, in God's will. na vontade de Deus. Amen. Amém.
I'm willing. Shalom, que bênção, né? Tenho certeza que todos nós estamos sendo edificados. Como que nós temos um tempo, eu queria abrir para que nós fizéssemos no máximo 3 perguntas. Talvez você gostaria de fazer algum questionamento para o Rabino Shula, Rabino Mateus, e assim você possa contribuir para a dúvida que talvez seja da outra pessoa também. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta? Eu levo o microfone até você. Espera um pouquinho. Pode ser geral? Shabbat Shalom. Shabbat Shalom. A minha pergunta é sobre Marcos 9, o versículo 1. E disse-lhe também: em verdade vos digo que dos que aqui estão, alguns há que não provarão a morte, sem que vejam chegado o reino de Deus com poder. Ask him which verse is it again? Fala para mim de novo a passagem, amigo. Marcos 9, capítulo 9, versículo 1. Deixa, Pasuk Teisha. Teisha, Teisha. Perek Teisha, Pasuk Echad. Perak Teisha, Pasuk Echad. Okay. Okay. Yeah. Okay. Is it true or false? É falso ou é verdadeiro? Were there people standing there that did not see death? Será que realmente havia pessoas ali que não viram a morte? Until the kingdom of God came in power. Até que viesse o reino de Deus em poder? Sure. Claro que é verdade. When did the kingdom of God come with power? Quando o reino de Deus veio em poder? Was this text fulfilled? Será que esse texto foi cumprido? Sure. Claro que foi. If you open Acts chapter 1. Se você abre em Atos capítulo 1. Let's start reading from verse 6. Olha só 6 to 8. a partir do verso 6, eu vou ler para você. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram: Senhor, é este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes: não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade, mas vocês vão receber poder ao descer sobre vocês o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria até os confins da terra. Verse 8 O versículo 8 tells us when the kingdom will come. nos diz quando o reino With virá power. com poder. When you receive the Holy Spirit. Quando você recebeu o Espírito Santo. Who was standing around Yeshua here? Who was with him in Yeshua? Quem estava com Yeshua nessa época? 11 of the apostles. 11 dos apóstolos. 11 of the apostles. 11 dos apóstolos. And Yeshua Os apóstolos estavam there. com Yeshua, estavam lá com ele. Yeah. That's why I didn't say all of you will say. Some of you will be there. Por isso que ele não falou que todos aqui, mas ele falou alguns aqui. Because Judas was there Porque, in Mark 9. porque Judas estava lá em Marcos 9. If you compare the language, Se você compara a linguagem, you see it's the same language. você vai ver que é a mesma linguagem. Yeshua said, some of you who are standing here E Yeshua disse: alguns do que estão will aqui not die, will not não see vão death morrer until you see até the verem kingdom of God come with power. o reino de Deus vindo em poder.
And verse 8 in Acts chapter 1 E o Atos 1, versículo 8, says, diz to 11 of the people that were standing with Yeshua, para 11 dos que estavam com Yeshua, they asked him when the kingdom is going to come. quando é que o reino vai vir? Disseram eles, perguntaram. I'm continuing from last night. When is the kingdom going to come to Israel? E aí eu vou continuar da noite passada, né? Quando que o reino vai vir para Israel? Vai ser restaurado a Israel? He's not talking about the kingdom in Rome. Não está falando do reino de Roma. Yeah? He's talking about the kingdom of Israel. Está falando do reino de Israel. And he's answering them. E ele responde, In verse 8, no verso 8. he's responding to them and says, Ele responde a eles e the diz: kingdom will come with power, o reino vai vir com poder, with the coming of the Holy Spirit. com a vinda do Espírito Santo. And you will be my E witnesses vocês serão minhas testemunhas in Judea, Samaria, and to the ends of the earth. na Judéia, na Samaria e até os confins da terra. Yes, the kingdom is here. Sim, o reino já está aqui. We are a part of the kingdom Nós somos parte do reino, because we Por quê? are children of the king, porque nós somos filhos do rei, because we are servants of the king. porque nós somos servos do rei. We're not servants of Martin Luther. Nós não somos servos de Martim Lutero, We're not servants of Jezebel. não somos servos da Jezabel, We are servants of God nós somos servos de Deus, in Yeshua em HaMashiach, Yeshua HaMashiach, with the power com o poder of the kingdom do reino, given to us by the Holy Spirit. dado a nós pelo Espírito Santo. Amém. That's my answer to Essa é a minha I hope it resposta. satisfies you. Espero que você esteja satisfeito com a minha resposta. He's not talking about the end of the Não world. está falando sobre o fim dos dias. He's not talking about the second coming. Ele não está falando sobre a segunda He's vinda. talking about the kingdom. Está falando coming. sobre o reino de Deus vindo a nós. And it came E veio on the day of Pentecost, no dia de Pentecoste, when they were filled onde eles foram cheios with the Holy Spirit com o Espírito Santo and made servants of God, witnesses of God on the earth. e criou ali, fez servos e servas de Deus na terra. Amen. Amém. Okay, second Muito question. bem. Mais uma pergunta. Bom dia, eu sou pastor batista e independente de denominação. Já morei também nos Estados Unidos e queria fazer uma pergunta. A gente tem visto muitos vídeos aí fundamentado em Apocalipse, que diz que na reconstrução do templo, que quando o templo fosse reconstruído, chegaria o fim. E nós estamos assistindo aí que o Trump esteve lá em Israel, colocou a mão no templo e disse que o templo seria reconstruído. E segundo Apocalipse, segundo quando o templo seria reconstruído, viria o fim. I'm going to be bad. Eu vou ser um pouco malvado na minha resposta. I feel free. Eu tenho liberdade, My wife is not here. porque a minha esposa não está aqui. First of all, Primeiro, you're either independent or you're Baptist. ou você é independente ou você é batista. You can't be Você não- Baptist and Você não pode independent. ser batista e independente ao mesmo tempo. You can be a disciple of Yeshua and independent. Você pode ser um discípulo de Yeshua independente. Because if you're independent Porque se você é independente and you read something in the Bible e você lê alguma coisa na Bíblia and the Holy Spirit convicts you in your heart e o Espírito Santo te convence no seu and coração tell you this is truth, e você percebe isso é verdade, you need to do it. você tem que cumprir aquilo. If you're independent, you can do it. Se você é independente, você pode cumprir. But if you're Baptist, you can't. Mas se você é batista, não pode. You have to worry what the other Baptists are going to say about Porque você you. tem que preocupar o que o outro batista vai pensar de mim se eu fizer isso. And that may stop you from being independent. Talvez o ser batista te impeça de ser independente verdadeiramente. Be a disciple of Yeshua, that's Seja enough. um discípulo de Yeshua e isso já é o suficiente. Be just a plain Christian, that's enough. Seja um cristão simples. We don't need these titles that are not
in the Bible. A gente não precisa desses títulos que não estão na Bíblia. In the Bible, there's only one Baptist, Na Bíblia só tem um batista, and he's Jewish. e ele é judeu. He's not Brazilian. Ele não é brasileiro. Okay, that's one thing. Essa é uma coisa. The second thing is, Bom, olha agora a segunda parte. almost every time that Mr. Trump opens his mouth, Todas as vezes que o senhor Trump abre a boca, he opens a scandal. ele ele causa um escândalo. Yeah? And most of the things that he said E a maioria das coisas que ele disse have not been proven to be true. não provaram ser verdadeiras. So I don't care what Mr. Trump says. Eu não me importo muito com o que o Trump disse. Yeah? He's the president today Ele é presidente hoje of a great country. de um grande país. Who knows what's going to be tomorrow? Quem sabe o que pode acontecer amanhã? So I don't care about Mr. Trump. Então eu não me importa muito o senhor Trump. About the third temple. Mas sobre o terceiro templo. If you examine the text in Ezekiel Se você examinar o texto em Ezequiel, of the rebuilding of the temple, da reconstrução do templo, in order to build that temple, para que eles consigam construir aquele templo, there are some things that have to happen in the world. tem algumas coisas que devem acontecer no mundo. One of them is Uma delas é that 1.5 billion Muslims, que 1,5 bilhão de muçulmanos, they either have to fall asleep ou eles têm que tirar uma soneca, or ou convert to Christianity converterem-se ao cristianismo, ou take a pill to make them calm down. tomar um remedinho para eles acalmarem um pouco. That has to happen. Isso tem que acontecer, Because right now, porque agora Christians cannot even walk up that hill os cristãos with the Bible in their hand. não podem nem subir naquela montanha com a Bíblia na mão, hoje. Jews cannot walk there and pray Judeus não podem andar lá e orar, with a siddur or without a siddur. com o sidur ou sem o sidur. Yeah. Every time Jewish people go up there and even without a siddur, just silently pray. Às vezes os judeus sobem lá no monte do templo sem sidur e ficam lá em silêncio, And just pray. orando em silêncio. There's another scandal, another E ora, demonstration, e se ele faz isso, é um escândalo, another bloodshed. mais um derramamento de sangue. But another thing has to happen. Mas uma outra coisa também tem que acontecer. If you know the geography of Jerusalem Se você conhece a geografia de Jerusalém and you find out the description in Ezekiel, e você compara com a descrição em Ezequiel, it means that all Jerusalem has to be destroyed. significa que toda Jerusalém tem que ser destruída. I would say 80% of modern Jerusalem has to be wiped out Eu diria que 80% da in Jerusalém order for that temple moderna tem que described ser in Ezekiel to be built. 80% da Jerusalém moderna tinha que ser destruída para que o templo de Ezequiel pudesse ser reconstruído. We didn't need the temple. Nós não precisávamos do templo. We didn't need the tabernacle to know Nós não God, precisávamos de tabernáculo para conhecer a Deus, to serve God. para servir a Deus. Abraham, Isaac, and Jacob didn't have it. Abraão, Isaac e Jacó não Tabernáculo. tinham templo. And most of our history, the temple in Jerusalem that Solomon built, E a maioria da nossa história, o templo em Jerusalém que Salomão construiu, was a snare, was a trap era uma armadilha that attracted idolatry que atraía a idolatria into Israel. para Israel. You could read Ezekiel chapter 8. Você pode ler Ezequiel capítulo You 8, could read 2 Kings 2 Reis 15, 16. 15, 16, And you find out e você vai descobrir that they brought idols Que in the eles temple in Jerusalem. traziam ídolos no templo em Jerusalém. The Asherah, Tammuz. Asherá, o deus Tamuz. So the temple didn't stop them from worshiping idols and being pagan like all the other neighbors around O them. templo não impedia que eles adorassem a ídolos e fossem contaminados com idolatria e paganismo como as outras nações.
And if you read Jeremiah 7, E if se you read você Isaiah ler chapter 1, Jeremias 7, Isaías capítulo 1, you'll find out God didn't need a temple. você vai descobrir que Deus não precisa de templo. And for you to have a building, it's wonderful. With Você, air condition, it's e wonderful. para vocês ter um prédio com ar-condicionado, isso é maravilhoso. But even without a building, Mas ainda que não tivessem prédio, you still be servants of God. vocês ainda seriam servos de Deus. And God will still love you, E Deus ainda amaria vocês, even if you didn't have a building. mesmo que vocês não tivessem um prédio. So, Então, gente, I can speak that eu posso falar isso, because we spent 10 years porque eu gastei 10 anos fighting the Israeli courts and the municipality of Jerusalem to get a building license. lutando com a prefeitura de Jerusalém para conseguir uma licença, um alvará de construção. And then we got a building license. E no final eu consegui esse alvará And we built a building, e construí o meu prédio, a beautiful building. um prédio And we maravilhoso. thank God and praise God for it. Eu louvo a Deus por ele. But the building did not make us a better community. Mas o prédio não nos fez uma comunidade melhor. It didn't make a worse community either. Também não nos fez uma comunidade pior. It's a convenience. É uma conveniência, It's a witness. é um testemunho. And praise God for it. E louvo a Deus por ele. And praise God for this E congregation eu and this louvo a Deus building. por essa congregação. It's temporary Mas é temporário, till they get their investment recovered. até que eles tenham o investimento que eles fizeram recuperado. I'm talking about the spiritual investment, Eu estou falando do investimento espiritual, not money. não de dinheiro. Yeah. So, Então, I don't believe that anytime soon, eu não creio que em nenhum momento próximo, at least several hundred years, pelo menos em algumas centenas de anos para frente, you and I will already be. olha, eu e você With Yeshua. já estaremos com Yeshua. Yeah, we'll already be. You may be playing a harp. Você vai estar talvez tocando harpa. Yeah. But I'm not so musical. Eu não sou muito I may be musical. playing drums. Eu tocava bateria quando era mais jovem. But we're not going to be here if there is a temple Se built. for existir um templo, a gente já não vai estar aqui. We'll be already watching from above. Nós já vamos estar assistindo tudo lá de cima. In our time, we don't have to worry about it. Mas no seu tempo de vida, não preocupe com isso não. Any other question? Pergunta, pessoal, mais uma? Ok, vamos lá, mais uma pergunta. Shalom. De acordo com o livro de 1 Pedro 4:6, Which? eu gostaria de desfrutar assim, de uma explicação nesse texto, porque eu não consigo entender esse versículo. 1 Pedro 4:6. Se for possível, eu agradeço. Yeah. That's exactly right. If you go to 1 Peter 3, Se você vê 1 Pedro 3, read from verse 19. olha só o verso 19. 19 to 21. No qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, os quais noutro tempo foram desobedientes quanto à longanimidade de Deus, aguardava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber 8 pessoas, foram salvas através da água, o qual, figurando o batismo, agora também vos salva, não tendo a remoção da imundícia da carne, mas a indagação de uma boa consciência para com Deus por meio da ressurreição de Yeshua. Okay. Muito bem. Chapter 6 verse 6 in chapter 4 is going back to this text in chapter 3.
O verso 4 do capítulo, o verso 6 do capítulo 4 que você mencionou, está fazendo referência ao capítulo 3, verso 19, que eu acabei de ler. In the Bible, Na Bíblia, we have a lot of times something mentioned às vezes algo é mencionado and then repeated with some explanation. e With depois some, é repetido com algum tipo de explicação. and that's what's happening here. E é isso que está acontecendo aqui. Peter mentioned this very mysterious Pedro menciona story essa história muito misteriosa of Yeshua de Yeshua when he was buried. quando ele foi enterrado, sepultado. He went down to Hades Ele foi ao Hades ou in order to preach para pregar to the souls that died in the flood, para as almas que morreram no dilúvio, in the time of Noah. nos dias de Noé. Why? Por quê? Because that generation, Porque aquela geração, the majority of the people, a maioria das pessoas were not given the grace of God. não receberam nenhum tipo de graça da parte de Deus. Everybody, Todos, except these 8 people from the family of Noah, exceto esses 8 da família de Noé, were judged with a broad stroke. In other words, in general, eles boom. foram julgados de uma forma generalizada. Bum. And there were some people that were bad. E tinha pessoas que não eram tão ruins assim. They were very bad. Tinham muitas pessoas ruins. There were some people that were not so bad, Mas havia pessoas que não eram tão ruins, but they were also not so good. mas também não eram boas. Yeah. There were some people who were medium, Tinham pessoas que eram médio, some medium well, né, um pouco médio para mais, and some completely black, burned. e outros que eram completamente torrados, né, mal passados. Bem passado, mal passado, médio, bem ao ponto. Yeah. So those people that were not so bad, that were bad enough to die, but not bad enough to spend eternity in Essas hell, pessoas que eram más, mas não eram tão más, quer dizer, eram más para serem destruídas, mas não tão más para passar a eternidade no Hades, were not não foram. condemned for eternity to Não hell, foram, quando morreram no dilúvio, não foram condenadas por toda a eternidade, but were preserved mas foram preservadas for the day of Christ, até os dias de Cristo. and were given a second chance. E foi dado a elas uma segunda chance. It's not talking about all the dead. Não está falando aqui sobre todos os mortos. It's talking specifically the Está falando dead especificamente dos mortos from the days of Noah. dos dias de Noé. Yeah. That's all. É só. Because these people died in general. Porque Humanity. a humanidade toda nessa época pereceu de uma forma geral, única. Except Noah and his family. Só Noé a sua família que sobreviveu. So, Então, in order to give these people a second chance, para que Deus pudesse dar a essas pessoas uma segunda chance, they were preserved elas foram preservadas in a special place, num local especial. and Yeshua went down E Yeshua foi lá to preach to them, para pregar a eles, to give them a chance to repent para dar a eles uma chance de se arrependerem and get saved. e serem salvos. But only the generation of Noah. Somente isso aconteceu com a geração Because de Noé. that's what it says. Porque é o que diz aqui. Yeah. It says very clearly. Aqui diz muito claro. Generation of Noah, where only 8 people were saved. Na geração de Noé, na qual 8 pessoas só se salvaram. Now, how do I know that? Como é que eu sei disso? This is not the only place in which this text appears. Porque aqui Pedro não é o único lugar que esse texto aparece. It's the only place that this text appears in the Bible. É o único lugar que aparece na Bíblia. But it appears in other books that Mas aparece em outros livros. precede the gospel, precede Jesus, before Jesus. Livros que foram escritos antes de Jesus. Like a book that was written maybe over 100 years before Jesus. Como um livro que foi escrito talvez 100 anos antes de Cristo. And actually the writer, E na verdade o autor, Peter, tells us this. na verdade o autor Pedro nos fala disso. But the translators
Mas os tradutores misunderstood. não entenderam. Misunderstood Não entenderam the first words of this text. as primeiras palavras desse texto. I could put it here in Greek. Deixa eu and colocar aqui em grego para then it's você. easy to see. E você vai entender. Do you know any Greek? A little. Enokai. It's translated. Enokai. How is it translated? The first word in Enokai, aqui está no qual também. No qual. No qual também. Ok. no qual, No qual. in Portuguese. Uvchen in Hebrew. I don't remember the English. I could check the English. Uvren. In English, it's written like this. By whom? Pelo qual. Yeah. Em inglês é pelo qual. O início do verso 19 de Pedro, 1 Pedro But if 3. you put what's written in Greek there, it says Enoch, Hanoch, Enokai, Hanoch. Enokai é Enoque. No original, é traduzido como no qual. Mas So in the no book of original Enoch, é Enoque. You find this Porque no livro de story Enoque, enlarged, completed. e lá no livro de Enoque você vai ver esse And evento it's a explicado. kind. The book of Enoch is not Bible. It's not scripture. it's Lembro not que o from the livro Holy de Enoque Spirit. não é da Bíblia, não faz parte da Bíblia. But it's a book written 100 years, more than 100 years before Jesus. Foi um livro escrito 100 anos antes de Cristo. And E lá, he is the one who first brings this revelation. ele é o primeiro que recebe essa revelação. And in Judaism, this revelation is developed more than in the New Testament. E no judaísmo, essa ideia de ir pregar para os espíritos em prisão é muito mais desenvolvida que no Novo Testamento. It's interesting, É interessante saber isso, yeah. But mas you could live the rest of your life and serve God even if you didn't know that. você pode viver o resto da sua vida e continuar servindo a Deus mesmo sem saber disso. Isso não vai fazer diferença nenhuma na vida do crente. Amen. Amém, pessoal? Okay, the last question, there's a man there. Última questão, pergunta dele ali, depois a gente vai encerrar, pessoal. I didn't hear nothing. If your parents survived the Holocaust and they escaped, I'm sure they passed to you some experience of persecution. And in your opinion, why did God allow the Holocaust to happen to the Jewish people? All right, good question. Especially the last part of it. Boa pergunta, especialmente o final dela. My parents are from Bulgaria. Meus pais nasceram na Bulgária, são da Bulgária. My mother, my sister, and my grandmother, A minha mãe, minha irmã e minha avó and my uncle e meu tio and my aunt e minha tia went through the Holocaust in Bulgaria. sofreram um holocausto na Bulgária. But in Bulgaria, Mas na Bulgária, not one Jew died nenhum judeu sequer morreu. in a German camp. Nenhum judeu búlgaro morreu em campo nazista. Not one Jew from Bulgaria went to Auschwitz. Nenhum judeu da Bulgária foi para Auschwitz. The Greek Jews, Os judeus gregos, 160,000 of them, 160 mil, passed through Bulgaria. The trains from Greece os trens da Grécia passaram pela Bulgária to go to Poland. para ir para a Polônia. My mother, my sister, my grandmother, and my aunt used to make sandwiches A minha mãe, minha irmã, minha tia faziam sanduíches and water e davam água and tried to stick it through the holes in the rails e tentavam for the people that were crowded inside those. dar aquele Cal. sanduíche, aquelas águas para as pessoas dentro dos vagões que estavam presas. There were wagons Como for gado, cows. como gado, eram vagões de gado onde eles transportavam So os they judeus. tried to stick the Então eles sandwiches to tentavam dar these sanduíches poor Greek Jews that were going to death. para aqueles judeus, Die. pobres judeus gregos que estavam indo para a morte. Now, why did the Bulgarian Jews not die Por que os judeus búlgaros não morreram and not go
to Germany or to the death camps in Ukraine and E não Poland, foram para os campos de concentração na Ucrânia ou na Polônia. because our rabbi, the chief rabbi of Bulgaria, Porque o rabino-chefe da Bulgária was a believer in Jesus, era um openly. crente em Jesus, abertamente. And he became a friend E ele se tornou amigo with the Christian patriarch of the Bulgarian church. do patriarca da igreja búlgara, igreja And both of them, cristã búlgara. E ambos, the patriarch and the chief o rabbi, patriarca e o rabino-chefe, went to the king foram ao rei and said to him, listen, e disseram a ele: it's God's will that you don't allow the Jews to leave the borders of Bulgaria. a vontade de Deus é que você não permita que os judeus saiam das fronteiras da Bulgária. You have to make an agreement Você tem que fazer algum tipo de acordo with the Germans that they Com are os not alemães? taking any Jew out. para que eles não tirem nenhum judeu daqui. And the king did that. E o rei fez isso. He went to the Wannsee conference. Ele foi para uma conferência Wannsee, He signed an agreement with Hitler assinou um acordo com Hitler to allow the German army to occupy Bulgaria without one shot, without one bullet. Ele permitiu o exército nazista ocupar a Bulgária sem dar um tiro, On condition that it doesn't touch the Jews. na condição de que ele não tocasse nos judeus. It's the only country in Europe Foi o único país na Europa that the Jews did not die onde os judeus não morreram in the Holocaust. no Holocausto. Now my father didn't die Meu pai não morreu because he was in jail porque ele estava preso in Germany, na Alemanha, in Berlin. em Berlim. In 14 years my mother didn't know where my father was. E por 14 anos minha mãe não sabia onde estava meu pai. My sister met her father for the first time when she was 14 years old. A minha irmã conheceu o pai pela primeira vez quando ela tinha 14 anos. So that's why the Bulgarian Jews did not go through the Holocaust. Por isso que os judeus búlgaros não sofreram no Holocausto, não The morreram no faith Holocausto. of the rabbi A fé desse rabino and the faithfulness of the cardinal, e a fé do Of the cardeal, do patriarca, yeah, saved the Jews salvaram os judeus of Bulgaria. da Bulgária. So my parents went through the Holocaust, Então meus pais passaram pelo Holocausto, but didn't die there. mas não morreram lá. And the stories that I heard as a child E as histórias que eu ouvia como quando criança were how the chief rabbi, eram como o rabino-chefe, Rabbi Daniel Zion, chamado de Daniel Tzion, every Friday toda sexta-feira, in the morning, pela manhã, was taken out of his office in the synagogue, ele saía do seu escritório na sinagoga, taken to the center of town, ele ia para o centro da cidade. and publicly beaten with a whip. Ele foi tomado do seu escritório na sinagoga, foi levado para o centro da praça da cidade e foi publicamente açoitado. Every Friday. Toda sexta-feira acontecia isso. And all he said, E tudo que ele dizia era: Father, forgive them, Pai, perdoa-os, because they don't know what they do. porque eles não sabem o que fazem. That's all that Daniel Zion É said. só o que o Daniel Tzion falava. And I had the privilege of being his disciple Eu- for about 4 years. Tive o privilégio de ter sido seu discípulo por 4 anos. So Então, it's an amazing story. é uma história muito If you visit fantástica. the Yad Vashem Museum in Se Jerusalem, você visitar o Museu Yad Vashem em Jerusalém, or the Holocaust Museum in Washington, ou o D.C., Museu do Holocausto em Washington, you'll see a big picture of the Patriarch Kirill você vai ver uma foto do patriarca Kirill as one of the righteous from among the Gentiles. como um dos justos entre as nações. So, thank you for your question. Então, What was the why I think Holocaust happened to the Jews? mas por que o Holocausto aconteceu com os judeus? I will tell you what an Orthodox Jew Eu vou te responder da mesma resposta que um judeu ortodoxo, that was a member of our congregation, que era membro da nossa congregação, very, very Orthodox, very, very muito Jewish, ortodoxo, muito judeu, and very strong believer in e Yeshua. um crente forte em Yeshua.
He said, if you read Leviticus chapter 26, Ele diz: se você ler Levítico capítulo 26, you'll understand why God allowed it. você vai entender por que Deus permitiu o holocausto. If you read Isaiah chapter 54, Se você ler Isaías capítulo 54, you'll understand why God allowed it. você vai entender por que Deus permitiu o holocausto. Because Porque our sin o nosso as a pecado nation, como nação, over many, many years, por muitos e muitos anos, our rebellion, nossa rebelião, anybody's rebellion, qualquer rebelião de qualquer um, anybody's, rejection a rejeição de qualquer um, of God de Deus, will have to be paid. tem que ser, se paga um preço por isso, por se rejeitar a Deus. It had to be expiated. Você tem que ser expiado, vamos dizer assim. And so God allowed it Então Deus permitiu to happen. o holocausto ocorrer. Now God doesn't use righteous people to do evil deeds. God does not use good people, righteous people to do bad. Deus não usa o justo para executar juízo, para fazer coisas ruins. But he uses bad people Ele to do usa são os maus his judgment. para executar os seus juízos. We see that with Babylon and Israel. A gente vê isso Earlier. com Babilônia e Israel Yeah? no King início. of Babylon said, God, your God sent me. O rei da Babilônia diz para os judeus: o vosso Deus me enviou. And it's true. Foi verdade. Yeah. It's true. God sent him Deus que enviou ele mesmo, because of their sin. por causa do pecado do povo de Israel. But when the sin was paid, Mas depois que o pecado foi pago, expiado, then God allowed the state of Israel, aí Deus permitiu que o Estado de Israel, the return of the Jews home, Deus permitiu que os judeus voltassem para casa, the preparation for the return of Yeshua back to Zion. para que eles pudessem preparar o retorno de Yeshua de volta a Sião. And that's what we're seeing now. E é isso que nós temos visto hoje. And this congregation is a part of that preparation. E esta congregação faz parte dessa preparação. And may God bless all of Que you. Deus abençoe a todos vocês. Thank you. Em nome de Yeshua. Muito obrigado.